Fala meus Space, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson. Primeira coisa que você tem que fazer, se inscreve no meu canal, dá aquele like, comente esse vídeo com amigo e familiar. Eu estou com o promotor de justiça, Eliton. Dr. Eliton. 3 perguntas e um direito de fazer uma pergunta para mim. Topou o desafio, vamos na primeira pergunta. O que é ser promotor de justiça nos dias atuais de hoje e pós essa pandemia? A nossa função ela é bastante complicada, em razão da relevância das atribuições. Já é uma instituição que detém a exclusividade na acusação criminal. Muitas vezes nós enfrentamos bandidos de alta periculosidade, assim como o juiz, nós podemos ver essa situação que aconteceu na imprensa, do juiz Moro e tudo mais, com tentativa de um atentado contra ele. Então realmente não é fácil, eu mesmo já recebi ameaça de morte, então não é uma situação fácil, então é um desafio todos os dias, Além disso, nós lidamos com questões muito sensíveis, como por exemplo questões ligadas à saúde pública, questões ligadas ao combate à corrupção administrativa, também a defesa dos direitos difusos, que nós chamamos de meio ambiente, o direito do consumidor. Então, assim, é uma carreira cheia de desafios, cheia de dificuldades. A pandemia veio, nos trouxe uma situação, um novo enfoque, na forma principalmente de trabalho, em razão do grande uso da tecnologia, e isso acaba até acelerando por demais o nosso trabalho. Já vimos num período de inserção da tecnologia no cotidiano de trabalho, mas com a pandemia isso se intensificou, Durante o período mais crítico da pandemia, ficamos até basicamente só no home office, como a maioria dos trabalhadores do Brasil, e isso acabou uma intensificação muito grande. Então, nesse aspecto da tecnologia, a pandemia repercutiu em grandes avanços, acho que em todas as áreas, não só nós. Por outro lado, trouxe também aí uma demonstração de que a rede do SUS ela enfrentou muito bem isso, e realmente comprovou, podemos citar a vacinação, como já é da tradição brasileira, comprovou que realmente é um sistema muito bom, tem suas dificuldades, seus problemas como todos, mas realmente ele mostrou que é algo confiável, e que a tendência é cada vez mais ser fortalecido e acho que o sonho de todo brasileiro é que chegue a um sistema tão bom quanto o inglês, na Inglaterra. Mas é isso, as dificuldades, acredito que pela pandemia, em razão do atual momento, já passou, mas é uma carreira assim que diariamente nós enfrentamos diversos desafios. Eu vou fazer uma outra pergunta já a respeito do Ministério Público. Houve também uma evolução no Ministério Público? Teve alguma uma melhora através do Ministério Público ou não? Nenhuma. Em que sentido? De modo geral, eu acho que... O Ministério Público, assim, então vamos pegar já do jeito geral, ele teve uma reconfiguração muito grande com a atual Constituição Federal, que data de 1988. Antes dela, o Ministério Público tinha uma função mais de acusador criminal e defensor, das pessoas vulneráveis. Era quase que um misto, de acusador criminal, defensor público, e até conta, numa forma anterior até de uma legislação que veio em 1981 alterando, ele podia até atuar às vezes como se fosse um advogado da prefeitura, do governo federal, enfim, de toda essa situação. A partir da Constituição trouxe essa nova roupagem, e que, por mais que não seja relativamente nova, ainda está assim, evoluindo a cada dia. Ou seja, o Ministério Público foi basicamente vocacionado à acusação criminal e aos direitos coletivos. Seria meio ambiente, combate à corrupção e tudo mais. Esse viés, como se fosse defensor público, não seja advogado daqueles que não têm condições de pagar honorários, foi criada a Defensoria Pública e atualmente também já veio de longa data aí, mas é mais ou menos próximo da Constituição, a própria organização da advocacia pública, da Procuradoria dos Municípios, da União, tudo, e foi ali que teve. Então houve essa nova roupagem e a cada dia,
o Ministério Público vem avançando e ganhando mais competências, mais atribuições, como por exemplo, antigamente era mais a investigação criminal, era mais a Polícia Civil. Hoje em dia já não tem ninguém mais dúvidas, inclusive decisões do Supremo dizendo que o Ministério Público tem esse poder de investigar, como por exemplo o GAECO, que nós temos aí, e dentre outras situações, de investigar vários outros atos e também a partir das suas investigações ou das investigações policiais ingressar com essas ações, sempre na defesa de direitos, né? E também essa situação da acusação criminal, que é a defesa da própria coletividade, né? Então, o Ministério Público hoje ele tem essa roupagem, né? E cada vez mais, né, isso é inegável, a tecnologia também está vindo e melhorando, facilitando e acelerando bastante o nosso trabalho. Então, assim, o Ministério Público, né, eu posso falar do Estado do Paraná, né, do que eu faço parte, ele está investindo muito, né, para a melhoria do trabalho, seja no aspecto de organização, seja no aspecto de tecnologia, seja no aspecto de aumentar o efetivo de pessoas, tanto de membros do Ministério Público, são os promotores, quanto de servidores. Então, constantemente, isso é rotineiro e a gente vê que cada vez mais a instituição ela vai se fortalecendo. Vai se evoluindo. Evoluindo, fortalecendo em todos os aspectos. Né? Vamos para a última pergunta. Qual mensagem que você dá para o pessoal que quer ingressar nessa carreira de promotor de justiça? O que vocês falam para o jovem de hoje? Então, na verdade, sim, é uma carreira extremamente difícil, né, que o Ministério Público do Estado do Paraná, tradicionalmente, isso desde quando eu fiz o meu concurso, já há mais de 10 anos, é um dos concursos públicos mais difíceis do Brasil. Né? Cogita-se hoje que talvez seria o concurso mais difícil entre Ministérios Públicos estaduais. Então, assim, é fundamental o estudo. E com certeza, né, eventualmente aqueles que entrem, né, que entrem já com esse, saibam, né, entrem com o espírito de Ministério Público, né, para cumprir as suas funções, são desafios diários e a carga de trabalho é extremamente pesada. Então, assim, é dessa forma, né? Então, realmente a pessoa que quer contribuir para a sociedade, quer contribuir para a evolução em diversos aspectos, né, da própria República Brasileira, são pessoas assim que estariam vocacionadas, né, ao Ministério Público. Não é aquela pessoa que fica de braços cruzados, esperando aparecer denúncias e fazer, não, tem que ir atrás, sempre investigar, ver como é que está, todas as questões, né, que envolvem o trabalho. Então, realmente é uma carreira que a gente chama de muito proativa, né? Você tem que ser ativista, estar em cima e vamos dizer assim, entre aspas, procurar o serviço. Né? Vamos dizer assim, diferente, só fazendo um paralelo com o do judiciário. No judiciário a gente tem o princípio, né, da inamovibilidade, ou seja, o juiz ele está ali de prontidão, mas ele precisa ser provocado, ou seja, tem que ter um processo. Então, ele apenas tem essa situação, vamos dizer, entre aspas, mais passiva, né? Se ele recebe uma demanda, ele vai julgar. O Ministério Público, ao contrário, ele não tem que esperar receber uma demanda para investigar, ele tem que ir atrás, se antecipar, vamos dizer, entre aspas, procurar o serviço. Então, quem quiser vir para o Ministério Público é bem esse perfil que hoje nós temos aí na instituição. Vamos lá, doutor. Pode fazer a pergunta. A última pergunta, né? Vamos lá. Acredito que o senhor já é de muito tempo aqui da cidade, né? Sou. Então, também trabalha com comunicação, com certeza tem contato com muitas pessoas. Então, a pergunta que eu teria para o senhor se o senhor me dissesse qual que é, na visão do senhor e naquilo que o senhor vê na sociedade, onde que existe mais dificuldade da prestação de serviços públicos e no qual tem um anseio social de melhorar, por exemplo, saúde, educação, cultura, e aí vai. O que o senhor sente como cidadão propopense e como comunicador social? O que eu vejo muito na área de saúde tem que melhorar muito mais, porque eu verifico assim que ainda há um descaso com a sociedade, principalmente os mais humildes. Eu percebo isso, mas ainda está melhorando. Estou falando que não está que nem há 4 anos, depois da pandemia deu uma melhorada muito boa, mas não está aquilo realmente que a sociedade está permitindo. Na área sua, está muito bom, melhorou cada vez mais. Eu percebo assim que a evolução, não só nessa área, como na área
Eu na área política está meio complicado. Isso é complicado. Não sei se você viu, eu vi umas entrevistas, está complicado você ter aquele comunicação com eles. Eles não querem mostrar a transparência da verdade para a população. Eles temem o que a gente pergunta e eles não querem responder para a população realmente o que está acontecendo. Agora, na parte sua, eu vejo que você fez uma entrevista com a repórter Dani da 98.7. A transparência verifica que o trabalho é contínuo, processo muito bom. O que eu vejo nessa dificuldade é no Departamento da Saúde e na área política. Mas na parte da parte jurídica, no caso, eu não vi nenhum problema nessa área. Não sei se foi escolhido, Elton. Não, sim, obrigado. Só para a gente também. Obrigado, Elton. Elton. Obrigado, Elton, pela entrevista. Spacecast 3 e 1. Dá aquele like e comente esse vídeo com amigos e familiares. Gratidão. Muito obrigado.